Esse é o vídeo que eu prometi começar a tratar o assunto de sintaxe com vocês. Então a gente hoje vai começar a estudar como as palavras se organizam para formar as sentenças e que funções essas palavras vão desempenhar na organização dessas sentenças que elas passam a compor. E é por isso que a gente começa a ver novos nomes para as palavras. Então, agora a gente não dá só a classificação da função principal das palavras, e sim a gente começa a dar nomes para as participações que essas palavras podem fazer na formação de frases, na formação de enunciados, na formação de sentenças. Os primeiros passos, então, que a gente precisa dar para começar os nossos estudos de sintaxe é saber identificar o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. E aí a gente começa pensando que o conceito de frase tem que respeitar a seguinte máxima: todo enunciado capaz de estabelecer comunicação vai ser considerado frase. Tem aquele truquezinho básico que a gente aprende assim que começa a estudar, né? As frases começam com letra maiúscula e terminam com uma pontuação decisiva. Essa pontuação decisiva pode ser o ponto final, pode ser o ponto de interrogação e pode ser o ponto de exclamação. Em alguns casos, a gente pode estar falando também das reticências. Então, quando a gente vê um enunciado começando com letra minúscula e terminando com uma pontuação dessas, a gente já sabe que está de frente a uma frase. Mas isso não é suficiente para a gente entender o funcionamento de uma frase. A gente tem que pensar que a frase é a representação de um enunciado completo, de um enunciado que é capaz de transmitir completamente uma ideia para aquele que está ouvindo ou para aquele que está lendo essa sentença. Então, quando eu digo atenção, em uma só palavra, eu estou conseguindo passar uma mensagem. Então, esse enunciado meu, embora seja construído por uma palavra só, ele tem sim um sentido completo. Dá para vocês entenderem o que eu estou falando quando eu digo atenção. Não fica uma conversa incompleta. Vocês conseguem entender a mensagem que eu quero passar com essa sentença. Quando eu falo estudem bastante para a prova, eu também construo um enunciado completo, um enunciado que comunica perfeitamente o que eu quero dizer, mas esse enunciado é construído por mais palavras. Não é um enunciado tão simples, não é uma frase tão simples quanto a do exemplo anterior. Agora, a gente está falando tanto em enunciado, e é preciso a gente definir direito o que a gente considera enunciado. Então, a representação de ideias, representação de emoções, de ordens ou de apelos, por exemplo, podem ser consideradas enunciado. Então, na prática, tudo aquilo que emitir uma comunicação que faça sentido, a gente vai considerar enunciado. Se o enunciado tem sentido completo, então ele pode ser considerado frase. Se o enunciado está com seu sentido incompleto, ele não será considerado uma frase. Então, avançando nesses conceitos, sabendo que a gente pode considerar uma frase, a gente começa a olhar para um aprofundamento nessa questão. A gente vai falar agora da frase nominal. A frase nominal é aquela frase que não possui nenhum verbo. Ela não é construída ao redor de um verbo. Então, a gente vai chamar esse tipo de frase nominal. Como a gente pode ver aqui, no exemplo que eu trouxe aqui nesse recorte, olha, a manchete "Zica nunca mais" pode ser considerada uma frase. Ah, professor, mas você disse que para ser considerado frase, o enunciado tem que trazer a pontuação decisiva. Então eu tenho que lembrar vocês de que a gente está falando de uma manchete, não é? Que é um título que é particular dos gêneros jornalísticos, e a licença para o uso desse título permite que, por questões de estilo, ele não traga uma pontuação. Então, se esse enunciado, se essa frase, "Zica nunca mais", não fosse uma manchete, obrigatoriamente ele teria que ter um ponto, uma pontuação que terminasse, que marcasse o término dessa frase. Mas no caso de uma manchete, isso não se verifica. Então a gente vai considerar a frase, mesmo não tendo uma pontuação final, porque a gente está falando desse tipo de título específico que é a manchete.
Vejam bem, ó, Zica nunca mais. A gente consegue entender que está sendo passado como mensagem na escolha dessas palavras que formaram essa frase. O autor está querendo dizer que nunca mais a epidemia de Zika vai apavorar a população. Notem que não tem nenhum verbo participando da construção dessa frase. Então, se eu não tenho nenhum verbo participando da construção da minha frase, eu vou dizer que a minha frase é nominal. Ela não pode ser considerada uma frase verbal. Ela não tem um verbo para ser considerada uma frase verbal. Aqui embaixo a gente tem uma manchetezinha também seguindo a linha da primeira. O Brasil nas mãos do povo. A gente consegue entender que o autor dessa manchete está falando em democracia, né? O Brasil nas mãos do povo. O povo pode escolher, pode fazer, construir o futuro do seu país. No entanto, na formação dessa frase, a gente não nota a utilização de nenhum verbo. Então, a gente vai classificar essa frase como frase nominal também. Então, as frases nominais são as frases que não possuem verbos em sua construção. E oração? O que a gente pode definir como oração? Então a gente vai pensar que oração é um enunciado que vai se estabelecer ao redor de um verbo. Então a gente vai começar a entender que a oração está intimamente ligada à portabilidade de um verbo. O nosso enunciado precisa portar um verbo ou mais, ou uma locução verbal, enfim, para que possa ser considerado uma oração. Então, reparem aqui a construção que eu fiz desse enunciado. Reveja sempre os conteúdos e fará uma boa prova. Então, de cara, a gente pode perceber que existem dois verbos aí em destaque mais forte, né? Tanto na cor azul quanto na cor vermelha. E esses dois verbos são o centro de duas orações que estão formando essa frase. Perceba que aqui no nosso primeiro conjunto, reveja sempre os conteúdos, todas as palavras em azul circulam ao redor de um verbo, que é o verbo reveja. Todas essas palavras servem para complementar o sentido do verbo reveja. Então, essa parte, reveja sempre os conteúdos, é uma parte do enunciado que se estabelece ao redor de um verbo. Assim como a gente tem aqui na segunda parte. E fará uma boa prova. Todas as palavras que estão em coral estão funcionando em torno do nosso verbo que está em vermelho. O que a gente pode dizer, então, é que essa frase não é uma frase nominal. Ela não é uma frase nominal porque ela é constituída por verbos. E a gente pode dizer também que essa frase é um período, como a gente vai ver daqui a pouquinho, porque os períodos são frases que são compostas por orações. E aqui, no caso, a gente tem duas orações sendo assinaladas. A oração 1 em azul e a oração 2 em laranja e em vermelho. Então, esses conjuntos que se constroem, que ajudam a construir um sentido ao redor de um verbo, nós vamos chamar de oração. E, por fim, o conceito de período. O período é a nossa frase verbal. Como a gente disse que existe frase nominal, a frase que é composta sem uso de verbos, a gente também tem a frase verbal, que é composta com o uso de verbos. Na verdade, é composta por meio de orações. E essa frase, que é composta por meio de orações, ela vai ser considerada um período. O período é simples quando é formado por apenas uma oração. Então, quando eu tenho uma oração só, como é o caso desse exemplo, estudei muito hoje, então eu tenho um verbo só e as palavras estão relacionadas a ele. A minha frase é composta por uma só oração e eu tenho, por isso, um período simples. Quando o período for composto por mais de uma oração, a gente vai dizer que ele é composto, né? Como eu já disse aqui na construção da minha explicação. Estudei muito hoje, mas ainda tenho dúvidas. Então eu tenho os verbos estudei e tenho. E cada um deles está juntando um conjunto de palavras compondo um enunciado que faça sentido. Só que esses dois enunciados se completam. Então, estudei muito hoje, mas ainda tenho dúvidas. São dois enunciados que estão amarrados um ao outro para ter sentido completo. Os dois enunciados se completam formando apenas uma frase. E aí a gente tem um período composto.
Então agora como é que a gente vai começar a pensar? Porque os termos acabam ficando confusos na medida em que um mesmo enunciado pode receber várias classificações. Então a gente tem que pensar quais classificações podem caber para o nosso enunciado. Toda oração é uma frase? Toda oração é um período? Todo período é uma frase? Toda frase é uma oração? Percebam que eu troquei aqui o que está escrito no balão marrom e no balão azul, né? Então, mas são essas as perguntas que eu deixo para vocês. Toda frase é oração? Toda oração é período? Todo período é frase? Toda oração é frase? Difícil de responder? Então vamos lá. Algumas orações não possuem sentido completo, logo não são frases. Então eu posso falar para vocês assim, gente, eu gosto muito de. Eu posso identificar o verbo que está começando uma oração aí, que é o verbo gostar. Mas gostar muito de não quer dizer muita coisa, né? Porque eu preciso gostar de algo para que o meu enunciado faça sentido. Então eu tenho aí a presença de uma oração, mas eu não posso dizer que há uma mensagem de sentido completo sendo passada. Então eu não tenho uma frase. As frases nominais não são consideradas orações, então nem toda frase vai ser considerada uma oração. Tem frase que não vai ter verbo. Se a frase não tem verbo, não é oração, mas continua sendo frase. Agora, todos os períodos são frases. Eles são formados por orações, mas eles começam com letra maiúscula, terminam com uma pontuação decisiva e passam o sentido completo para aquele que está lendo ou para aquele que está ouvindo a frase. Agora, nem todas as frases são períodos, nem todas as frases constituem orações. E o período é a frase verbal, a frase que é constituída com o uso de verbos. Aí, para conclusão, eu deixo aqui para vocês um exercício. Eu quero que vocês identifiquem as frases, as orações e os períodos que compõem o texto a seguir. E aqui o texto diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Essa frase é de Nelson Mandela, um importante nome na luta contra os pensamentos racistas que assolaram o nosso século XX, continuam assolando o nosso século XXI, então é um nome de peso aí na nossa luta contra o racismo. E aí, daqui uma semana, ou quão breve puder, eu vou fazer um vídeo só explicando como a gente resolve esse exercício e mostrando como eu vou partir esse parágrafo em todos esses itens que o meu enunciado pede para vocês, em frases, orações e períodos. Então, eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigado aí pela atenção.